Olá, meus irmãos! Hoje nós daremos continuidade à nossa série de estudos no Credo Niceno-Constantinopolitano, no trecho em que diz o seguinte: E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à destra do Pai. E virá pela segunda vez em glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Neste trecho do Credo Niceno-Constantinopolitano, nós começamos lendo sobre a ressurreição do nosso Senhor. Ressurreição que, como nos mostra o Credo e como as Escrituras nos ensinam, é algo real, literal, é um fato histórico. Cristo, o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Não se trata apenas de um momento após a sua morte em que os seus ensinamentos ficaram muito vivos no coração dos apóstolos e eles saíram anunciando de Cristo. Não, o nosso Senhor ressuscitou de forma literal. Nós vemos, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versos 5 e 6, que as mulheres vão até o túmulo onde Jesus havia sido enterrado e um anjo lhes diz: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. E o anjo ainda diz para elas: vinde ver onde ele jazia. Vemos aqui então o anjo ainda mostrando a prova. Venham, vejam, o túmulo está vazio. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso nós lemos tanto no capítulo 28 de Mateus, bem como no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas e no capítulo 20 do Evangelho de João. Cristo, o nosso Senhor, ele ressuscitou. O apóstolo Paulo é aquele que vai mostrar para nós na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, especificamente nos versos 14 e 17 dessa carta, que se a ressurreição de Cristo não é real, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Ele, o nosso Senhor, ressuscitou. E Ele, aquele que é a primícia dos que dormem, é quem nos garante a promessa de que um dia nós também ressuscitaremos. Porque veja, quais são as palavras do nosso Senhor lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras. Quando nós lemos esse trecho segundo as Escrituras, nós logo nos lembramos das palavras do apóstolo Paulo na sua carta à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 15, no versículo 3, quando Paulo profere as seguintes palavras: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Como vimos, as Escrituras são claras em afirmar para nós a ressurreição de Cristo. E como nós podemos ver quando olhamos com atenção para as Escrituras, essa ressurreição já havia inclusive sido predita ainda no Antigo Testamento. Veja, no capítulo 3, no verso 15 de Gênesis, um trecho conhecido como o proto-evangelho, vemos a promessa do Senhor de que o descendente da mulher, ele seria ferido pela serpente em seu calcanhar. No entanto, ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Lá no Salmo 16, um belíssimo salmo messiânico, nós lemos o seguinte: O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Essas são as palavras que lemos no Salmo 16, nos versos 8 a 10. Assim vemos como que as Escrituras Sagradas, a nossa única regra de fé e de prática, são claras e enfáticas em afirmar a ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas o credo continua dizendo que ele subiu aos céus, e quando lemos esse trecho nos lembramos logo das palavras, por exemplo, do evangelista Lucas, no capítulo 24 do seu evangelho, mais especificamente no versículo 50, quando lemos que Jesus leva os seus discípulos para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. O nosso Senhor, ele se encarnou, ele veio ao mundo, ele viveu entre nós, ele ressuscitou e ele subiu novamente aos céus. Nós lemos aqui nesse trecho de Lucas sobre a ascensão do nosso Senhor.
E, tendo subido aos céus, lemos que ele está sentado à destra do Pai. Essa também é uma expressão que nós encontramos repetidas vezes nas Escrituras e eu quero listar para você apenas alguns exemplos. Ainda lá no Antigo Testamento, no Salmo 110, igualmente um salmo messiânico, nós lemos o seguinte já no primeiro versículo desse salmo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E ainda em outros textos, como por exemplo no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 19, lemos o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Paulo também, ao escrever a sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 1, diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E ainda, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, o autor diz o seguinte: ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O que a Bíblia, bem como esse trecho do Credo, tem a nos dizer é que, se por um lado Cristo é aquele que em sua humilhação abriu mão de sua glória e desceu a uma posição tão inferior, tendo cumprido o seu ministério, tendo dado a sua vida em favor do seu povo, tendo ressuscitado, ele subiu aos céus e ele agora ocupa uma posição a mais alta de todas as posições. Ele agora tem tamanha glória como ninguém é capaz de mensurar, ninguém jamais é capaz de alcançar. Ele ocupa a maior de todas as posições. Ele é glorioso. E esse Cristo glorioso, ele virá pela segunda vez em glória para julgar os vivos e os mortos. A esperança da volta do nosso Senhor é uma verdade fundamental da nossa fé cristã. Ainda no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, nós já vemos essa esperança sendo ensinada e fortalecida no coração do povo de Deus, quando lemos textos, por exemplo, como o Salmo 96, os versos 12 e 13, quando lemos o seguinte: folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. O Senhor virá, ele voltará trazendo juízo. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O final do capítulo 20 do Apocalipse também lemos claramente sobre o julgamento tanto dos vivos como dos mortos. Esse Cristo que ressuscitou, que subiu aos céus, ele virá outra vez até nós e ele julgará todos, os vivos e os mortos. E ele trará de forma plena, definitiva, o seu reino que não terá fim. Quando ele vier, nós, o povo do Senhor, então, finalmente, estaremos para sempre com o Senhor, como Paulo vai nos dizer lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 18, estaremos com ele, reinaremos com ele para sempre no seu reino de justiça, de verdade e de amor, no reino em que estaremos livres do pecado. E é por isso que o apóstolo João, lá no Apocalipse, no capítulo 22, nos versos 3 a 5, diz o seguinte, ao falar sobre a nova Jerusalém, onde o povo de Deus viverá e reinará com Cristo. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O nosso Senhor ressuscitou, o nosso Senhor subiu aos céus, o nosso Senhor está à destra do Pai, o nosso Senhor um dia voltará em glória
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Que o Senhor, então, fortaleça a nossa vida na sua palavra e fortaleça cada dia mais e mais a nossa convicção na sua promessa. Que a nossa fé em Cristo aumente a cada dia mais e que vivamos sempre na expectativa desse glorioso dia, quando estaremos para sempre com o Senhor.